Olá pessoal, bem, hoje eu quero abordar aqui com vocês um assunto diferente dos últimos assuntos que eu tenho abordado com vocês. Mas antes de prosseguir, eu quero te fazer dois pedidos. O primeiro, claro, assista esse vídeo até o final. Tenho certeza que você vai ficar impressionado com o conteúdo daquilo que você vai ouvir, com o conteúdo deste vídeo. E a segunda coisa, eu peço assim carinhosamente para você, compartilhe com seus amigos este vídeo. Bem, vamos lá? Certa vez uma amiga de nossa família nos convidou para assistir o culto na sua igreja. Ela dizia que era um pregador muito conhecido, um pregador de renome internacional, e que ela tinha certeza que nós iríamos gostar demais da mensagem que ele iria apresentar. Fomos, chegamos assim um pouco em cima da hora, de maneira que a gente se sentou praticamente na última fileira. O culto começou e o pastor pegou o livro, pegou a sua Bíblia, abriu no livro de Juízes, no capítulo 11, e tratou só do primeiro e do segundo versos, que dizem o seguinte: Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade era seu pai. Também a mulher de Gileade lhe dera outros filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de uma outra mulher. Ou eles queriam dizer, você é filho de uma prostituta. Bem, o pastor discorreu a sua mensagem em cima desses dois versos. Foi um sermão maravilhoso, uma mensagem maravilhosa. E o pastor discorreu especialmente a respeito de filhos ilegítimos, filhos nascidos de uma relação extraconjugal. Bem, falou das implicações disso, falou da rejeição que esses filhos sofrem, do abandono que muitos desses filhos sofrem também, mas o ponto central da mensagem, no entanto, foi a relação extraconjugal, como aquela que Gileade tinha tido com uma outra mulher e com quem tinha tido um filho, que era Jefté. Bem, o sermão já durava mais de 1 hora, quando o pastor fez menção de que iria encerrar, mas antes iria fazer um apelo à congregação. E eu fiquei sobremodo, assim, estarrecido, perplexo, imaginando que tipo de apelo o pastor vai fazer aqui, sendo que ele abordou este assunto. Bem, o pastor, naquela ocasião, para fazer o apelo, dirigiu-se especialmente às mulheres, e ele fez o seguinte pedido: se porventura há neste auditório mulheres que pecaram o pecado do adultério, se arrependeram, confessaram o seu pecado a Deus, quero convidá-las para virem à frente, porque queremos orar com vocês, queremos orar por vocês, porque se houver ainda que um pequeno resquício de culpa, essa culpa seja completamente eliminado pelo sangue de Cristo e pelo perdão que graciosamente Deus já ofereceu a vocês. Eu e a minha esposa ficamos assim, como quem não estava acreditando no que estávamos ouvindo, de maneira que abaixamos a cabeça. Ficamos ali poucos minutos, quando então eu decidi olhar para frente, para ver o que estava acontecendo, enquanto o pastor falava ainda algumas palavras. E quando eu olhei para frente, eu vi de um lado da plataforma cerca de 100 mulheres. E aquilo me deixou assim, estarrecido. Como é que aquelas mulheres tiveram a coragem de atender ao pedido do pastor? Se há aqui mulheres que pecaram o pecado do adultério e tiveram relações extraconjugais, venham à frente. Pois é, cerca de 100 mulheres foram à frente. Você já pensou nisso? Bem, eu estava assim, imaginando que o pastor ia encerrar aquele sermão, quando ele então se dirigiu a moços e moças, jovens que estivessem ali, e perguntou: se você, moço ou moça,
sabe que foi fruto de uma relação extraconjugal e que por um bom tempo, talvez alguns de vocês se sentiram filhos ilegítimos, eu quero que vocês venham à frente. Não abaixamos a cabeça dessa vez, mas cerca também de uns 100 jovens foram à frente, moços e moças, e o pastor, se dirigindo àquelas mulheres que tinham ido primeiro, disse o seguinte: faz de conta que aqueles moços e moças são os filhos que um dia vocês rejeitaram por terem tido uma relação extraconjugal. Eu quero pedir a vocês, atravessem a plataforma, vão lá do outro lado, abrace aquele moço ou aquela moça. E o que eu ouvi e vi em seguida foi aquelas mulheres abraçarem aqueles moços e moças, e ouvi um choro muito alto. Era um choro de soluçar por parte de muito daqueles moços, moças e daquelas mulheres. Na saída, aquelas quase 1000 pessoas que estavam ali assistindo aquele pastor falar, puderam abraçar essas mulheres, esses jovens que saíram primeiro e estavam ali quase que esperando serem abraçados. Eu mesmo abracei algumas daquelas mulheres, alguns daqueles jovens, e então eu e minha mulher fomos para casa. Pegamos o carro e saímos, fomos para casa em silêncio. Não havia muito o que falar, mas em determinado momento eu me virei para minha esposa, que é psicóloga, e perguntei: por que será que essas mulheres, esses moços e essas moças, tiveram a coragem de ir à frente diante de um pedido como aquele que o pastor tinha feito? E a minha mulher sabiamente respondeu: elas foram à frente, tiveram essa coragem, porque sabiam que não seriam rejeitadas. Ah, meu irmão, eu fiquei pensando, será que isso poderia acontecer na minha igreja? Olha, eu acho bem difícil, porque a igreja que eu imagino é uma igreja que não rejeita, é uma igreja que tem tolerância, que tem compreensão para com os pecadores. Não é uma igreja que exclui, não é uma igreja que rejeita. Pelo contrário, ela tolera e aceita aqueles que erram. Então, se você quer ver o espírito que fez com que essas mulheres fossem à frente, a certeza de que não seriam rejeitadas, então seja uma dessas pessoas que, quando virem alguém pecando, alguém errando, não os rejeite. Aceite-os. Assim como Deus aceita qualquer pessoa que vá a Ele contrito e lhe peça perdão e se arrependa. Que Deus te abençoe, você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, para que a igreja que eu imagino, essa igreja que aceita e não rejeita, seja realidade aí na sua congregação.